Pessoal, vamos então para a última capacidade que nós vamos tratar nessa disciplina de treinamento esportivo. Infelizmente, o que nós vamos ver aqui é só uma parcela muito pequena do que é necessário para entender sobre a capacidade de força, assim como foi para as demais capacidades, né? Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para aprofundar nas capacidades físicas, então a ideia é dar um panorama geral para que vocês depois busquem, por conta própria, o desenvolvimento no conhecimento acerca de cada uma desses conteúdos, desse treinamento esportivo. Sobre a capacidade de força, antes de entrar nos conceitos de força, nas principais adaptações, depois na proposta metodológica do treinamento, assim como foi para endurance, foi para flexibilidade, eu vou trazer alguns conceitos aqui que provavelmente vocês já estão habituados com eles, né, relacionado à biomecânica, ou ao treinamento esportivo, ou à fisiologia do exercício, quer dizer, para a gente entender um pouco melhor, né, para refrescar aí a memória de vocês sobre o sistema neuromuscular, tá? Bom, primeira coisa, né, que eu gostaria de trazer para vocês de novo é do ponto de vista estrutural, né, de que um músculo esquelético é composto. Então, nós temos que lembrar lá que nós temos uma série de estruturas que compõem o músculo esquelético, lembrando que o músculo é o tecido, né, então nós consideramos como tecido muscular. Todo tecido é um conjunto de células, né, células especializadas, e aí vai compor aquele determinado tecido. As células especializadas que compõem o tecido muscular são as fibras musculares. Então, a fibra muscular é uma célula, com todos os componentes esperados de uma célula. Então, a fibra muscular é uma célula, a célula especializada que compõe o tecido muscular. Só que ela tem uma característica bastante diferenciada em relação a outras células do corpo humano, porque ela contém um conteúdo proteico, né, que possibilita a geração de tensão muscular, né? Então, possibilita o encurtamento dessa célula por meio da ativação do sistema nervoso. Nós vamos ver aqui, então, quais são essas estruturas proteicas, principalmente. Então, não vou falar dos conteúdos de organelas celulares, como tem nas demais células, né, como complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, material genético, mitocôndrias, né? Então, a ideia não é essa aqui. A ideia é mostrar a estrutura da fibra muscular, o que principalmente a diferencia, né, das outras células que compõem outros tecidos, né? Então, o músculo ele é composto por vários fascículos. Os fascículos também são chamados de feixes. Então, eu posso falar fascículo ou feixe, tá? Esses fascículos, eles são delimitados por membranas de tecido conjuntivo. Então, o músculo todo, como um todo, ele é envolto por uma membrana de tecido conjuntivo chamada epimísio, né? E aí, ele é formado por uma série de fascículos ou feixes. Cada fascículo é delimitado também por uma outra membrana, uma outra camada de tecido conjuntivo chamada perimísio. E esses fascículos, eles então são compostos pelas fibras musculares. Aí nós temos então a estrutura celular, né? Então, os fascículos ou feixes são compostos pelas fibras musculares. E cada fibra muscular também é envolta por uma membrana de tecido conjuntivo que nós chamamos de endomísio. Então, temos endomísio, perimísio, epimísio, né? Revestindo a fibra, os fascículos e o músculo, respectivamente. A fibra muscular, ela é composta, como eu disse, como é uma célula, ela é composta por todas aquelas organelas citoplasmáticas que vocês conhecem lá da física do segundo grau, mas ela é composta também por uma série de miofibrilas, e as miofibrilas é o que está ilustrado aqui na figura ao lado. Então, aqui nós temos uma fibra muscular ilustrada, né? E aqui uma miofibrila. Essa miofibrila é composta por
três diferentes tipos de proteínas principais, tá? Eu vou focar em dois aqui, um terceiro tipo de proteína, que é a titina, a gente não vai ver aqui, a gente estuda ela de uma maneira um pouco mais aprofundada no treinamento resistivo, tá? Então, aqui por enquanto, vamos falar da actina e da miosina, né? Então, aqui nós temos o que são considerados filamentos finos de actina, ilustrado aqui num tom azul, parece um azul isso aqui, são os miofilamentos finos, e aqui nós temos os miofilamentos grossos de miosina, tá? Bom, quando nós pensamos aqui na estrutura da miofibrila como um todo, nós observamos aqui algumas divisões, né? E a gente vê que essa estrutura ela se repete, tá? Então, nós consideramos aqui o sarcômero. Aqui nós temos a delimitação de uma linha Z, aqui outra linha Z. Então, entre duas linhas Z, ou também disco Z, dependendo do local, vocês vão encontrar o nome de disco Z. Então, entre dois discos Z, nós temos, então, o que é chamado de sarcômero. O sarcômero é a menor estrutura contrátil do músculo esquelético. Um sarcômero se encurta, um sarcômero contrai, gera tensão, tá? Então, o sarcômero é considerado a menor estrutura contrátil do músculo esquelético. E a miofibrila é formada por um conjunto de sarcômeros. Nós observamos aqui, por exemplo, um sarcômero, 2, 3, 4, 5, 6, né? Por diante. Então, nós temos dentro do músculo várias miofibrilas e essas miofibrilas contêm vários sarcômeros em série, quer dizer, um após o outro. Aqui nós temos sarcômeros em série, um após o outro, tá? E esses sarcômeros são compostos, então, pelos miofilamentos finos de actina e miofilamentos grossos de miosina. E ainda temos os miofilamentos elásticos de titina, mas como eu disse, né, eu não vou entrar muito em detalhes acerca dessa estrutura aqui na disciplina de treinamento esportivo, não, tá bom? Bom, então essa é a estrutura do músculo esquelético, isso é essencial para que vocês saibam, isso é fundamental, é praticamente inadmissível que vocês, como profissionais de educação física, não conheçam e não entendam a estrutura do músculo esquelético, né? Então, quem tem dúvida, reforça essa parte, volta no livro de fisiologia do exercício para ler de novo, para entender bem como que é a estrutura do músculo esquelético e como que é o mecanismo de contração muscular, que também é fundamental, né? Desde o estímulo nervoso que vai liberar os neurotransmissores, lá, acetilcolina, na junção neuromuscular, né? Até a saída de cálcio e o processo de contração muscular. Bom, a partir do entendimento dessa estrutura, que seria um conteúdo aí mais da fisiologia, vamos agora partir para um aspecto mais mecânico, né, mais biomecânico, tá? Bom, vamos pensar nessa pergunta aí. É possível gerar a mesma quantidade de força máxima em toda a amplitude de movimento? Pense aí um pouco. Quando vocês pensem um indivíduo está numa cadeira extensora, ele vai fazer a extensão do joelho. Em toda a amplitude de movimento, a capacidade de força máxima é a mesma? Né? E a resposta é não. Não, por quê? Né? Vamos entender aqui por que nós não conseguimos gerar a mesma quantidade de força em toda a amplitude de movimento. Né? O que explica isso aí é um fator biomecânico chamado relação comprimento e tensão. Tá? Quando nós pensamos aqui na variação da amplitude de movimento de uma articulação, quer dizer que o músculo também está sofrendo uma variação no seu comprimento. Né? Então, o músculo está alterando de comprimento à medida em que há uma alteração na amplitude de movimento. Então, o músculo fica mais estendido ou ele fica mais encurtado. Né? E quando há essa variação no comprimento do músculo, a sua capacidade de produzir força é reduzida ou aumentada. Então, a quantidade máxima de tensão isométrica que o músculo é capaz de produzir
depende parcialmente do comprimento do músculo. Por que parcialmente? Porque existem vários outros fatores que vão influenciar a capacidade de força, como a capacidade do sistema nervoso de recrutar os músculos, né, as unidades motoras, a quantidade de fibras musculares, a quantidade de miofibrilas dentro das fibras musculares, então, né, o diâmetro daquele músculo, mas além desses fatores, nós temos a relação comprimento-tensão como um fator que vai influenciar, então nós temos o comprimento do músculo como um fator que também interfere na capacidade de produzir força máxima, tá? Então, só para antecipar aqui alguma informação, né, que vocês vão querer saber, então, qual que é a melhor angulação, né, qual que é o melhor comprimento para geração de força. Então, de maneira geral, em humanos, a capacidade de gerar força aumenta quando o músculo está levemente alongado. Então, não é quando ele está no seu máximo comprimento, nem em máxima posição de encurtamento. É quando ele está levemente alongado. Tá? E qual que é a razão pela qual o comprimento do músculo, a variação do comprimento do músculo interfere na capacidade dele de produzir força? Isso é devido à contribuição dos elementos elásticos do músculo, né, os quais adicionam tensão quando ele está em estado alongado. E além disso, quando ele está abaixo do seu comprimento de repouso, nós temos ali como fonte primária de produção de força os elementos que nós chamamos de elementos ativos, que são a formação das pontes cruzadas, né? Então, esses elementos proteicos, actina e miosina, que também vão mudar a sua capacidade de produzir força em função do comprimento do músculo, né? E vamos ver aqui por que esses gráficos nos ajudam a entender por que isso se modifica, tá? No gráfico aqui da esquerda, eu tenho no eixo X o comprimento de um sarcômero. E aqui no eixo Y, a tensão, né, relativa à tensão que esse sarcômero é capaz de produzir. O que nós observamos aqui? Em menores comprimentos, nós temos menor capacidade de produção de força. À medida em que o comprimento vai aumentando, a capacidade de força também vai aumentando. Até chegar em um ponto que nós consideramos como ponto ótimo, né? Então, nessa faixa de comprimento aqui do sarcômero, é onde ele alcança os maiores valores de tensão. A partir daí, quando esse sarcômero atinge um comprimento maior, né, quando ele continua aumentando de comprimento, a quantidade de tensão máxima que o sarcômero é capaz de produzir diminui, né? Então, essa redução nesse ponto de maior comprimento e a redução também nesse menor ponto de comprimento deve-se ao afastamento, né, excessivo dos discos Z ou a uma aproximação excessiva dos discos Z. Né? Então, vamos lá. Nessa imagem de baixo, a gente tem ilustrado aqui um único miofilamento de actina aqui de um lado, a actina aqui do outro, um filamento de miosina, né? E aqui os discos Z ou linha Z. Então, daqui até aqui eu tenho um sarcômero, tá? Bom, nessa posição do sarcômero é quando ele está aqui bem estendido, então de 2,25 a 3,6 micrômetros, né, que seria essa faixa aqui, de 2,25 a 3,6 micrômetros. O que acontece nesse momento? A gente vê que nós temos poucas cabeças de miosina que conseguem se conectar à actina. Vejam só, eu tenho poucas cabeças de miosina em contato com a actina. E como, né, a gente já sabe, é essa cabeça de miosina em contato com a actina que desliza o miofilamento de actina, aproximando um disco Z do outro. É essa aproximação, né, gera tensão, tá? Então, olha quantas cabeças de miosina aqui não vão conseguir se conectar à actina. E isso promoveria, né, um somatório aqui de tensão que é gerar mais força nesse sarcômero, né, e gerar mais tensão do que com pequenas cabeças de miosina apenas contactando a actina. Né? Imagine um cabo de guerra, né? Vocês precisam deslocar algo muito pesado, eu tenho ali só 2 pessoas puxando a corda, tá? E se a gente vai para um comprimento melhor, é como se eu tivesse mais pessoas puxando a corda, portanto eu tenho mais força sendo gerada, porque eu adicionei mais pessoas ali puxando a corda. É o que acontece quando o sarcômero vai para o seu comprimento ótimo. Olha só, eu tenho várias cabeças de miosina em contato com a actina.
né? Então seria essa posição aqui, ó, nesse comprimento eu tenho máxima possibilidade de geração de tensão, porque eu tenho um distanciamento ótimo entre os discos e facilitando, né, proporcionando, na verdade, uma máxima possibilidade de conexão de cabeças de miosina com actina. Agora, quando o sarcômero se encurta muito, eu começo a ter sobreposição dos miofilamentos de actina, e eu, de novo, perco locais de ligação, porque eu tenho aqui sobreposição. Então, abaixo desse comprimento ótimo, né, eu também tenho menor capacidade de geração de tensão, por uma sobreposição dos miofilamentos de actina, né, e perda de possibilidade de locais de ligação entre miosina e actina. Né? Então, essa curva aqui, olha, de tensão ativa por quê? Porque todo esse processo aqui de formação de pontes cruzadas consome energia, consome ATP, por isso que nós chamamos de tensão ativa, né? Porque tem um gasto energético ali envolvido. No gráfico aqui da direita, eu tenho a curva de tensão ativa ilustrada pela linha tracejada. E vejam bem, a linha tracejada, ela também... Opa, peraí. Ela também está aqui, tá? Por baixo dessa linha contínua. O problema é que elas são sobrepostas. Então, vamos lá. Essa curva aqui é essa curva aqui, ok? Beleza? Vou apagar aqui só para não confundir. Joia. Então, menor comprimento, menor tensão. Menor comprimento, menor tensão. Vai aumentando o comprimento, vai aumentando a tensão. Chego a um comprimento ótimo, eu tenho aqui um máximo valor de tensão ativa. Começo a ultrapassar esse comprimento, olha aqui, ó, comprimento como percentual do repouso, tá? Começa a ultrapassar esse comprimento, o que acontece? A tensão volta a diminuir, né? Aumento ainda mais o comprimento, a tensão gerada diminui ainda mais. Então, nós temos aí a curva exatamente como está ilustrada. Nossa senhora, tem que apagar um pulo aqui. Nós temos a curva exatamente como está ilustrada aqui no gráfico da esquerda, né? Só que o músculo, ele não é composto só dessas estruturas que participam da promoção de tensão ativa, né? Nós temos no músculo estruturas viscoelásticas que também contribuem para a geração de tensão. E quais são essas estruturas viscoelásticas? Nós temos os tendões, que são viscoelásticos, e temos as membranas musculares, que eu já citei para vocês lá o nome, né? O endomísio, o perimísio e o epimísio, que reveste fibra, fascículo e músculo, respectivamente. Essas membranas, elas, como são viscoelásticas, elas se estendem, né? Então, ela tem uma variação no comprimento, elas se estendem, e o retorno para o seu comprimento original acontece com uma liberação de energia, como acontece com um elástico, né? Quando você estende o elástico e solta, o que acontece? Ele, né, retorna, então ele promove ali, ele acaba transformando, né, aquela energia potencial em energia cinética, energia de movimento. A mesma coisa acontece com as nossas estruturas viscoelásticas que compõem o tecido músculo-tendíneo, né? Então nós temos tendão e nós temos as membranas, né? Além dessas membranas, endomísio, perimísio e epimísio, nós temos as fáscias, as aponeuroses, né? Que são todas membranas de tecido conjuntivo. Bom, quando nós falamos nessas estruturas que geram tensão passiva por quê? Porque eu não gasto energia, né? A gente não tem um gasto energético para que consiga armazenar essa energia, né? E depois transformar em energia cinética. Essas estruturas, mesma coisa vocês pensarem numa gominha novamente, se eu deixo essas estruturas sem estendê-las, então pega uma gominha e coloca em cima da mesa, ela está promovendo algum tipo ali de transformação de energia? Ela tem energia potencial armazenada ali? Não, não tem. Ela está gerando energia cinética em repouso? Não, não está. Então,
essas membranas de tecido conjuntivo, assim como os tendões, eles só passam a contribuir para a geração de tensão do músculo a partir do momento em que o músculo ultrapassa o seu comprimento normal de repouso. Então, a partir do momento em que essas estruturas passam a ser já ligeiramente estendidas. E à medida em que essas membranas são estendidas, em que essas estruturas passivas são estendidas, a quantidade de energia potencial armazenada é cada vez maior. Então, enquanto a curva de tensão ativa, que é essa mesma aqui da esquerda, enquanto ela tem o formato de um U invertido, mostrando que existe um comprimento ótimo intermediário, a curva de tensão passiva, ela só passa a contribuir para a geração de tensão a partir de 100% do comprimento de repouso do músculo. Então, eu ultrapassei 100% do comprimento de repouso do músculo, eu já estou estendendo esses componentes passivos, eles já passam a armazenar energia. E eu vou aumentando o comprimento do músculo, vai armazenando cada vez mais energia, né? Por isso nós temos essa curva aqui com esse desenho, que é a curva de tensão passiva, né? Nessa curva de tensão passiva, eu tenho aqui um aumento exponencial da capacidade de geração de energia. Bom, considerando, né, o somatório dessas duas tensões, né, proveniente dos elementos ativos e proveniente dos elementos passivos, eu vou ter, então, a curva de tensão total. E a curva de tensão total é muito tranquila de compreender. A curva de tensão total é o somatório dessas duas curvas. A curva de tensão ativa, que é essa aqui tracejada, lembrando que ela está aqui de baixo, tá? Curva de tensão ativa, somada à curva de tensão passiva, que é essa aqui que eu estou passando em azul aqui por cima, e dá essas coisas aqui que eu não sei porquê, tá bom? Então, desconsidera esses riscos aí. E a curva de tensão total, como eu disse, vai ser o somatório das duas curvas. Mas vejam bem, antes de 100% de comprimento de repouso do músculo, ou seja, quando o músculo está encurtado, eu não tenho contribuição dos elementos passivos. Então, a curva de tensão total é exatamente idêntica à curva de tensão ativa. De novo, tá aparecendo essas coisas do lado aí, desconsidera, não sei por que dá esse trem aqui, tá bom? Bom, a partir do momento em que a tensão passiva passa a contribuir para a curva de tensão total do músculo, eu então vou ter de fato o somatório dessas duas curvas. Eu vou ter essa curva aqui de tensão total, tá? Então, a capacidade de produção de tensão em função da variação do comprimento do músculo é similar a essa curva de tensão total que nós estamos vendo aqui, certo? Bom, é isso aí. Esse é um fator importante para a gente entender, né, relacionado à produção de força. E um outro fator que eu queria comentar com vocês, e se não me engano é o último aqui que eu deixei na apresentação, é a relação força-velocidade, porque a força que o músculo é capaz de produzir depende parcialmente da velocidade de contração, ou vice-versa. A velocidade com que o músculo consegue contrair, consegue desempenhar uma ação, depende da resistência externa a qual esse músculo está tentando superar, né? Essa curva força-velocidade, essa relação força-velocidade foi vista inicialmente por esse autor aqui, o Hill, e por isso ficou sendo, né, denominada como curva de Hill, tá? Bom, quanto mais forte o músculo, maior a magnitude da sua força máxima isométrica na curva força-velocidade. Então, se eu tenho um músculo mais forte, a força máxima isométrica, ao invés de ser nesse ponto aqui, vai ser nesse ponto aqui, tá? Então, quanto mais forte o músculo, né, maior a sua capacidade, né, de geração de força isométrica nessa curva força-velocidade. Vamos lá. Quando uma força é negligenciável, isso quer dizer quando a demanda de força é muito baixa, o músculo contrai com velocidade máxima. O músculo é capaz de contrair com velocidade máxima, tá? Não necessariamente ele vai precisar contrair com velocidade máxima, mas ele é capaz de contrair com velocidade máxima. E à medida que a carga aumenta progressivamente, a resistência a qual o músculo tem que superar aumenta progressivamente, a velocidade de ação concêntrica chega a zero. Então a gente já não consegue mais superar aquela resistência. Então, zero de velocidade. Né, que seria então a ação isométrica máxima. E se a carga continuar a aumentar, o músculo vai ceder à carga, então realizando uma ação excêntrica, né?
Vamos ver isso aqui na curva, né? Nessa parte da direita aqui do gráfico, nós temos a ação concêntrica. No eixo X eu tenho a velocidade, no eixo Y eu tenho a força, tá? Quando nós falamos de ação concêntrica, eu tenho aqui a velocidade de encurtamento, e na ação excêntrica seria a velocidade de alongamento, né? A velocidade com que o músculo aumenta de comprimento. E aqui no meio eu tenho a força máxima isométrica quando a velocidade é zero, tá? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma demanda de força, vou pegar o lápis aqui de novo. Se eu tenho uma demanda de força muito baixa, quer dizer, a resistência que eu tenho que superar é uma resistência baixa, quer dizer, ó, tem pouca demanda de força, a força está nesse eixo aqui, ó, força baixa, aqui força alta, aqui força muito baixa. Então, se a demanda de força é muito baixa, imagina eu tenho que jogar uma bola de handebol, uma bola leve, uma bola de handebol, eu tenho que lançar ela bem longe. A velocidade com que eu consigo realizar esse movimento é bem alta. Então, olha aqui, ó, velocidade alta, velocidade nesse eixo aqui. Aqui velocidade zero, aqui velocidade mais alta. Então, eu consigo realizar essa ação numa velocidade bem alta. Por quê? Porque a resistência externa que eu tenho que superar é muito baixa. Agora, à medida em que essa resistência vai se tornando maior, agora eu tenho que arremessar uma bola de basquete, agora eu tenho que arremessar uma medicine ball de 1 kg, uma medicine ball de 3 kg, né? Então, à medida em que essa resistência externa vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. Então, olha só, tem uma demanda de força, né, nesse ponto aqui. Olha qual que é a velocidade. Minha velocidade já está mais próxima de zero, né? Então, à medida em que a resistência externa que o músculo tem que superar, ou seja, a quantidade de força que ele tem que produzir se torna maior, a velocidade máxima com a qual esse músculo consegue promover a ação tende a reduzir. Até que chega um ponto em que a resistência que eu tenho que tentar superar, eu não consigo, né? Então, ela não me supera, eu não supero essa resistência, então acontece uma ação isométrica, né? Seria então aqui a ação isométrica máxima. A partir desse ponto, se eu aumento mais a demanda de força, olha, a força que já ultrapassou minha força máxima isométrica. Então, se eu não consigo superar a resistência nesse ponto, quem dirá nesse ponto? Agora ela já me supera, eu tento resistir a essa força. O que vai acontecer? Se a força demandada ultrapassou pouco o meu máximo isométrico, eu consigo resistir por muito tempo, ou seja, eu consigo resistir em baixa velocidade. À medida em que a demanda de força aumenta ainda mais, eu já não consigo, né, sustentar em baixa velocidade. Minha velocidade tende a aumentar, até que chega um ponto em que eu não consigo mais sustentar essa resistência. Então, a resistência eu já ultrapassou a minha força máxima excêntrica, né? Então, vejam bem, a lógica entre força concêntrica e excêntrica e a relação com a velocidade, ela é inversa. Na força concêntrica, quanto maior a demanda de força, menor a velocidade. Na ação excêntrica, quanto maior a demanda de força, maior a velocidade. Certo? Bom, isso não quer dizer que eu não consigo realizar uma ação lenta contra uma resistência baixa. A gente consegue realizar uma ação lenta contra uma resistência baixa, levar um copo de água de maneira equilibrada, né, até a boca. Então, a gente consegue, sim, controlar esse movimento. Agora, quando eu preciso realizar uma ação rápida contra uma resistência alta, né, então pensem aí numa ação, num arremesso de peso, né? O treinamento ele tem que ser específico para que o indivíduo consiga movimentar aquela alta resistência em máxima velocidade. Então, vai envolver treinamento de potência. Só que nesse caso, o aumento da força máxima também ajuda bastante, tá? Ajuda muito por quê? Porque se a minha força máxima aumenta, a minha curva vai ser assim agora, ó. Minha curva será essa aqui, ó. Que eu desenhei aqui por cima. O que quer dizer isso? Se eu aumentei a minha força máxima, aquela mesma demanda de força submáxima, por exemplo, nesse ponto aqui, que antes eu conseguia realizar nessa velocidade aqui,
agora representa um percentual menor do meu máximo e, portanto, eu consigo agora desempenhar essa mesma força em uma velocidade maior. Lembre-se que a velocidade está crescendo para cá, né? Do zero para cá, na ação concêntrica. Então, eu consigo realizar a ação nessa mesma demanda absoluta, né? Só que como agora representa um percentual menor do meu máximo, eu consigo trabalhar em uma velocidade maior. E essa é a base pela qual nós consideramos que a força máxima é uma variável da força, né? Uma forma de manifestação da força que vai ser essencial tanto para o aumento da força explosiva, quanto depois para o aumento da resistência de força. Tá? Porque da mesma forma como isso vai funcionar para a potência, pensando em velocidade, né? Eu vou trabalhar com uma velocidade maior porque eu estou contra uma intensidade relativa menor, para a resistência é a mesma coisa, eu consigo fazer mais repetições em um percentual menor do meu máximo. Né? Então acaba, de certa forma, influenciando diretamente na resistência de força. Partindo para frente, né? Um outro fator aqui que está relacionado à capacidade de produção de força, né? É o que nos ajuda a responder essa pergunta, que por que nós preferimos realizar um contramovimento ao realizarmos saltos verticais ou horizontais. Então, a gente precisa saltar para alcançar ali algo que está mais no alto, né? Nós fazemos uma rápida ação excêntrica para depois fazer uma ação concêntrica. Né? E por que nós preferimos realizar essa ação, né? Um contramovimento? Porque nós estamos usando, então, esse mecanismo de cicloalongamento e encurtamento, né? Ou efeito do pré-alongamento. A gente já viu que o músculo tem estruturas passivas que ajudam na geração de tensão, só que essa energia armazenada nessas estruturas, ela se dissipa ao longo do tempo. E se eu faço essa ação de uma maneira mais rápida, eu tenho menor perda de energia, maior armazenamento de energia elástica, né? Maior aproveitamento dessa energia elástica. Além disso, né, nós temos, né, que além de uma otimização do uso desses elementos passivos, principalmente os tendões, nós temos também a possibilidade de ativar o reflexo de estiramento, que é aquele reflexo que acontece em decorrência da ativação do fuso muscular. E aí, como provavelmente nesse ponto vocês já viram a aula de flexibilidade, eu já expliquei lá como que o fuso muscular funciona, né? E que ele é sensível à variação, a velocidade de estiramento do músculo, e a resposta reflexa é de contração do músculo. Então, eu adicionaria uma ação reflexa para a contração do músculo proveniente desse reflexo de estiramento. Esses são dois mecanismos básicos que ajudam a explicar por que a realização do contramovimento proporciona um aumento da força gerada em ações explosivas, né? Mas não são os únicos mecanismos, isso ainda é bastante discutível, tá? Mas fica aqui duas sugestões de explicação para vocês que é colocado pela literatura, tá? Então, esse ciclo-alongamento e encurtamento, eu não vou ficar falando ciclo-alongamento e encurtamento, eu vou falar CAI, tá? O CAI então uma ação excêntrica seguida imediatamente por uma ação concêntrica. Então, há um movimento, por exemplo, de agachamento e depois a ação efetiva concêntrica, uma ação ascendente, né, que é a ação do salto, tá? Aqui nós temos ilustrado a imagem de dois tipos de salto. O salto da direita aqui, que é o salto agachado, em que não há aproveitamento do ciclo-alongamento e encurtamento, o indivíduo parte da posição agachada. Mas como que ele parte da posição agachada? Ninguém anda agachado, beleza. Então, quando a gente vai fazer esse teste, a gente pede para o indivíduo agachar e aguardar 2 segundos. Depois desses 2 segundos, ele salta. 2 segundos já é o tempo suficiente para nós perdermos o efeito do ciclo-alongamento e encurtamento, tá? E temos o salto em que nós temos, então, né, a provável ação do CAI, né, onde o indivíduo parte aqui da posição em pé, ortostática, agacha fazendo uma ação excêntrica, então, e em seguida faz a ação concêntrica. E essa transição, ela tem que ser rápida, tá? Ainda temos, né, como um fator de influência na capacidade de força, a arquitetura do músculo, né? Então, a gente lembra que nós temos músculos com arranjo da sobrancelha em paralelo, com arranjo penado, né? E quando nós falamos no arranjo penado, nós temos normalmente uma quantidade maior de fibras
por área de secção transversa, né? Nesse caso, nós teríamos também fibras mais curtas, né? Eu vou ilustrar aqui para vocês relembrarem, tá? Então, imagina que eu tenho músculos com o mesmo volume, tá? Então, suponhamos que esse músculo aqui é do mesmo tamanho desse aqui, ok? Nesse músculo eu tenho as fibras com um arranjo em paralelo. E eu vou ter fibras mais longas. Nesse músculo eu tenho fibras com arranjo penado. As minhas fibras serão mais curtas, mas em compensação eu vou ter mais fibras trabalhando aqui paralelamente do que aqui nesse músculo com arranjo em paralelo, tá? O arranjo fusiforme, né? Então, o que acontece? O arranjo, né, esse tipo de arranjo aqui, vai afetar as propriedades contratas do músculo. Quanto mais sarcômeros eu tenho em série, quer dizer, quanto mais comprida a minha miofibrila, até mais sarcômeros trabalhando em série, quanto mais sarcômeros trabalhando em série, mais longa vai ser a miofibrila. E isso vai estar presente principalmente nos músculos com arranjo em paralelo, né? E quanto mais sarcômeros em paralelo, quer dizer, um ao lado do outro, maior a área de secção transversa do músculo. Então, se a gente pegar a área de secção transversa fisiológica desse músculo, vai ser maior do que a área de secção transversa fisiológica desse outro músculo aqui. A área de secção transversa anatômica é a mesma, né? Seria um simples corte transversal aqui. Como eu tenho mais arranjos, mais miofibrilas aqui trabalhando, mais sarcômeros trabalhando em paralelo, eu tenho uma adição maior de força, tá? Então, a força é proporcional à área de secção transversa. Mas a amplitude de movimento desse músculo aqui é curta, porque as miofibrilas são curtas. Aqui eu tenho as miofibrilas mais longas. E a velocidade é proporcional ao comprimento da miofibrila. Então, o que nós vamos ter como resultado? Que quando eu tenho músculos com fibras curtas e maior área de secção transversa, ou seja, quando eu tenho músculo com arranjo penado, isso é um P de penado, eu consigo produzir mais força. Nesse eixo que eu tenho força em newtons. Mas eu atinjo um menor comprimento. Agora, quando eu tenho músculo com fibras longas, mas, portanto, menor área de secção transversa, a força máxima que esse músculo atinge é menor, porém ele atinge um comprimento maior, tá? E essa relação também vai acontecer para a velocidade, né? Eu tenho aqui um músculo com arranjo penado, né? Músculo com fibras curtas. A força que ele é capaz de produzir é maior do que o músculo com arranjo paralelo, né? Porém, a velocidade máxima que o músculo com arranjo em paralelo atinge é maior do que a de um músculo penado. Então, é outra propriedade biomecânica que afeta a capacidade de força. E aí sim, por fim, o efeito da fadiga. Acho que isso é bastante óbvio, a gente já vai entrar aqui em mecanismo de fadiga, longe disso, né? Porque fadiga é bastante complexo. Mas a gente sabe que fadiga é o quê? Queda de desempenho, tá? É uma queda reversível de desempenho. Reversível por quê? Porque após um repouso adequado, né, os índices de desempenho retornam aos seus valores pré-fadiga. O que acontece é que após estimulações sucessivas do tecido muscular, a tendência é que a tensão que esse músculo é capaz de gerar vai diminuindo, né? Então, nós temos aqui a fadiga como outro fator que também afeta a capacidade de produção de força, tá? A fadiga ela não vai afetar só a força máxima, ela também afeta a velocidade de contração do músculo, né? Nesse gráfico aqui, cada linha dessa aqui é uma fibra isolada, tá? Cada linha dessa aqui é uma fibra isolada. E aqui esse tracejado aqui por baixo, que talvez fique difícil para vocês verem, mas esse tracejado aqui é a curva resultante de todas essas fibras isoladas. E o que essa linha mostra? Que à medida em que a fadiga é instalada, né, e que eu tenho redução da força, aqui está como percentual de redução da força, tá? Então, à medida em que aumenta o percentual de redução da força, ou seja, a força vai caindo, aumenta também a redução percentual da velocidade de contração dessa fibra. Então, a queda na força é acompanhada por queda na velocidade de contração do músculo, certo? Então, a fadiga afeta não só a força, como também a velocidade de contração.
Encerrado, né? Desculpa, sempre acho que é o último, tá? Outro fator é o tipo de fibra. O tipo de fibra também certamente vocês já viram aí, principalmente essa classificação mais comum, fibras rápidas, fibras lentas. As fibras de contração rápida geralmente são fibras brancas, porque não trabalham muito com metabolismo oxidativo. Já as fibras lentas são também chamadas fibras vermelhas, ou fibras tipo 1, né? E trabalham bastante com metabolismo oxidativo. Se nós obtivermos duas fibras, uma fibra de contração rápida, uma fibra de contração lenta, que tem uma mesma quantidade de sarcômeros trabalhando paralelamente, essas duas fibras vão atingir o pico de tensão máximo similar. Então, o valor de força que essas fibras atingem será o mesmo. O que muda? Vai mudar o momento, né, o tempo para atingir essa força máxima. Então, a gente vê nesse gráfico aqui que o valor de tensão que elas alcançam é bem similar, tá? Só que a fibra rápida, que está como FT, porque está em inglês, tá? É de fast, né? Fast twitch. Então, a fibra rápida, ela atinge esse pico de força bem antes do que a fibra lenta, que está aqui como S, porque é slow, tá? De lento. Então, atinge essa força máxima bem antes. Esse bem antes pode ser em até 1/7 do tempo que uma fibra lenta leva para atingir o pico de tensão. Então, o aspecto primordial aqui de diferença entre os tipos de fibras é o tempo para atingir a tensão máxima. Em ações explosivas, isso vai ser um aspecto muito, muito importante, né? Em termos de composição de fibras do músculo do indivíduo, tá? Não custa nada reforçar os tipos de ações musculares. Ação concêntrica, né? Quando o músculo desenvolve tensão ao mesmo tempo em que há um encurtamento do músculo, ou seja, há um encurtamento dos sarcômeros, os discos Z se aproximam. Na ação isométrica, né, não há alteração no comprimento do músculo durante o desenvolvimento de tensão, tá? O mais correto é falar que não há movimento articular, né? Então não há variação no comprimento do músculo, mas movimento ali no músculo acontece, certo? Mas não há alteração do seu comprimento, pegando a estrutura músculo-tendínea como um todo, porque o músculo se encurta, né, mas o tendão, né, se estende e mantém a articulação naquela mesma posição. Já a ação excêntrica acontece quando o músculo gera tensão ao mesmo tempo em que há um aumento no comprimento. Então, os miofilamentos de miosina, eles se conectam à actina, então a cabeça da miosina se conecta à actina, né, e tenta aproximar os discos Z, mas a força externa é maior, a resistência externa é maior. Então, ainda assim, os discos Z se distanciam, tá? E o músculo aumenta de comprimento como um todo. E pelo fato de haver essa ação de força contrária, né, a cabeça de miosina puxando a actina no sentido contrário a do movimento do músculo, né, ali de distanciamento dos discos Z, isso acaba promovendo algumas rupturas, pequenas rupturas nessas estruturas microfalhas, e são essas microfalhas, essas pequenas lesões estruturais, que vão ser um estímulo para a posterior síntese proteica que resulta na hipertrofia muscular. Por isso, a ação excêntrica é o tipo de ação muscular que mais favorece o efeito de hipertrofia. Então vamos lá, né? Começando então a parte de treinamento de força. A gente já entendeu um pouco melhor alguns fatores que influenciam a força, né? Vamos lá para as principais adaptações ao treinamento de força, né? Então vamos, como fizemos para endurance, né? Vamos dividir aqui por local, né? Por tipo de adaptação. Então, pensando em adaptações metabólicas, né? Bioquímicas, o que nós observamos? Aumento nas reservas de ATP e fosfocreatina, mas um aumento limitado, porque apesar do ATP ser a moeda corrente ali para liberação de energia durante a quebra, né, de ATP em ADP e fosfato, as moléculas de ATP e de fosfocreatina são moléculas com alto peso molecular, então não é interessante para o organismo que essas reservas se aumentem muito, porque o peso molecular dessas estruturas é bastante elevado. Então é melhor armazenar energia de outra forma, tá? Aumenta também a atividade, né, enzimática, né, da creatina
quinase, da TPase, da mioquinase. Diminui a densidade mitocondrial. Por que diminui a densidade mitocondrial? Porque o treinamento de força, com exceção dos treinamentos de força que envolvem mais resistência de força, mais treino circuitado, com menores intervalos de recuperação, em geral, né, quando não é dessa maneira, né, quando envolve, por exemplo, treinamento de força máxima ou da hipertrofia, não é um tipo de treinamento cujo metabolismo aeróbio entra como um aspecto limitante para o desempenho e, portanto, o organismo ele não vai ser estimulado a aumentar a quantidade de mitocôndrias dentro da fibra muscular. Se não há aumento da quantidade de mitocôndrias, mas há aumento do volume muscular, aumento de conteúdo proteico, então a densidade mitocondrial diminui. Isso também ocorre para a densidade capilar, tá? Aumento da testosterona, do GH, do GF1 e das catecolaminas durante os exercícios de treinamento de força. Aqui nós já estamos falando em adaptação aguda, tá? Então eu vou chamar a atenção, isso aqui é aguda. Essas outras adaptações aqui são crônicas, tá? Aumento da oxidação e disponibilidade de gorduras durante o exercício submáximo no ciclo ergômetro, né, seguindo depois do treinamento de força. Aqui nós temos uma tabela mostrando a modificação das concentrações em repouso de fosfocreatina, ATP e glicogênio após 5 meses de treinamento de resistência pesada. Então, mostrando essas adaptações crônicas, né, que já estavam aqui citadas no primeiro item, tá? E no segundo também com relação à enzima. Tá? Então, o que nós observamos? Olha, na situação controle aqui seria a situação pré-treinamento e aqui o pós-treinamento. E aqui a alteração percentual. Então, não há uma análise estatística nesse artigo aqui, é um artigo antigo de 77. Mas a demonstração aqui da diferença percentual, a gente vê que fosfocreatina aumenta 5%, creatina 32%, ATP 17%, e o que mais tem aumento aqui? O glicogênio. Tá? Então, o glicogênio aumenta 32%, né? Bem similar à creatina. Então, o estoque energético, né, para produção de força aumenta, aí, principalmente em função do aumento de creatina e glicogênio. Glicogênio muscular, do músculo que é treinado, tá? Então, é bem específico e bem localizado no músculo que está sendo treinado. Vamos lá, outra classe de adaptações são adaptações neurais, né? E nós temos, com a adaptação neural, aumento da atividade do recrutamento da unidade motora, então aumenta o recrutamento da unidade motora, aumenta a frequência de disparo dos neurônios motores, então a gente consegue aqui aumentar a quantidade de unidades motoras sendo recrutadas simultaneamente, não que aumenta a quantidade de unidades motoras do músculo, isso não se modifica, mas aumenta a sincronização, mais unidades motoras sendo recrutadas, né, ativadas ao mesmo tempo. E aumenta também a frequência de disparo dessas unidades motoras. Então, eu tenho maior efeito de somação para a produção de força. Diminui a inibição neural, né? Isso aqui por adaptação do OTG. Já expliquei para vocês também o que é o órgão tendinoso de Golgi lá no treino de flexibilidade. Então, modifica o limiar de ativação do OTG, diminuindo então a inibição neural. Adaptações morfológicas são aquelas que são mais visíveis, né? E normalmente é uma das mais desejadas, né? A principal adaptação morfológica que nós temos é a hipertrofia muscular, que é aumento da área de secção transversa das fibras musculares. Não é um aumento de fibras, não é aumento do número de fibras. Isso é hiperplasia e a hiperplasia não acontece em humanos depois do nascimento. Então nós estamos falando aqui em hipertrofia, que é aumento no diâmetro das fibras musculares, tá? Aumenta também o tamanho e a força dos ligamentos e dos tendões, então esses tecidos conjuntivos eles também sofrem adaptação com o treinamento de força. Aumenta a densidade e a resistência óssea, né? Como nós estamos trabalhando com pesos adicionais, os ossos também, o tecido ósseo também se modifica, se adaptando melhor para suportar melhor essas resistências. A densidade capilar, eu já expliquei, já comentei, né, quando nós falamos da redução da densidade mitocondrial,
Também há a redução da densidade capilar pela mesma lógica. Né? Não há um estímulo para a neoformação capilar no treino de força, mas ao mesmo tempo há um aumento significativo da área de secção transversa do músculo. E eu passo a ter uma densidade menor capilar, eu tenho menos capilares. Na verdade, eu tenho a mesma quantidade de capilares para uma maior área de músculo, né? Um maior volume muscular. Com relação à plasticidade, vocês viram lá no treino de endurance o quão é complexo essa questão de interconversão dos tipos de fibras, né? Passar de fibra tipo 1 para fibra tipo 2 para tipo 1. Né? Então, isso é bastante polêmico, mas na minha visão, né, o que a gente observa com maior frequência, mas não unanimidade, é que há, né, uma boa quantidade de estudos mostrando a transferência, né, modificação de fibras de tipo 2B para 2A. As duas são fibras aptas, só que a 2B é altamente fadigável. E a 2A, ela tem um metabolismo misto, ela trabalha bem com o metabolismo anaeróbio e também com o metabolismo aeróbio. Por isso consegue suportar mais, né, a fadiga do que a fibra tipo 2B. Então é vantajoso para o organismo ter mais fibra tipo 2A do que a 2B. Né? E foi mostrado ali em alguns estudos a mudança, né, da quantidade de fibra tipo 2B para 2A. E, como eu já disse, né, hiperplasia é um tema que alguns autores, alguns professores ainda comentam, né, mas a imensa maioria dos trabalhos e dos livros não falam sobre hiperplasia como algo que de fato aconteça em função do treinamento de força. Tá bom? Então, a gente trata de hipertrofia e não de hiperplasia. Para ter hiperplasia tinha que haver divisão celular, isso não acontece no tecido muscular depois que nós nascemos. Para vocês terem uma ideia melhor do que é hipertrofia, aqui nós temos um músculo com fibras com menor área de secção transversa. Tá? Então aqui eu tenho uma fibra muscular, outra fibra muscular. Vocês veem essas delimitações brancas aqui, ó, né? É espaço intersticial entre as fibras musculares. E aqui eu já tenho fibras com diâmetro bem maior, né? No corte transversal aqui, né? Então são fibras mais hipertrofiadas. Então as fibras musculares aumentam de diâmetro, tá? Bom, quando nós consideramos essas adaptações, essas principais adaptações que comentei com vocês aí ao treinamento de força, né, são as principais, a gente precisa mostrar esse gráfico. Esse é um gráfico clássico, tem a cópia dele em vários livros. Esse gráfico mostra para a gente o que acontece ao longo do tempo, né, cronicamente, com a capacidade de força. Então, essa linha preta aqui, contínua, é a linha de força em função do tempo de treinamento. E aqui na linha de baixo, as duas tracejadas, mostra a curva de força em função da hipertrofia e em função das adaptações neurais. O que nós observamos então? Que no início do treinamento, nas primeiras semanas de treinamento, o aumento da força, né, que foi mostrado aqui, o aumento da força se dá principalmente em função do aumento das adaptações neurais, que é essa curva aqui, olha. Então, as adaptações neurais, elas contribuem muito mais para os ganhos de força iniciais do que as adaptações morfológicas, né, que a hipertrofia é uma delas. Depois de um período de tempo, de algumas semanas ou meses de treinamento, os ganhos em hipertrofia superam as adaptações neurais nos ganhos de força. Esse gráfico ainda mostra um pequeno problema que nós temos na literatura, né? A maioria dos estudos envolvendo treinamento se limita aqui, ó, até 8, 12 semanas de treinamento. Então a gente investiga principalmente adaptações neurais, né? Enquanto o maior desafio está nessa faixa de tempo aqui, ó. Depois que eu já tive ganhos neurais significativos, também já tive ganhos de hipertrofia significativos, qual é o melhor método para continuar aumentando a minha capacidade de força? Mas é bastante difícil em função do tempo, né, necessário de pesquisa, né, e de recrutamento de voluntários e tal para fazer esses experimentos, né, de estudar diferentes métodos de treinamento de força, tá?
Então, a gente precisa lembrar, nas primeiras semanas, os maiores ganhos de força se dão em função de adaptações neurais. Aumento da frequência de disparo, melhor sincronização das unidades motoras, melhor coordenação intermuscular, né? Então, os sinergistas passam a trabalhar de uma maneira mais adequada, né? Contraindo, ativando na hora certa, a gente melhora toda a coordenação de movimento para produzir mais força com menor gasto energético, né? Então, vamos para as metodologias de treinamento de força. Inicialmente é importante nós entendermos que nós temos 3 formas de manifestação de força principais, tem outras subdivisões, né, mas eu vou tratar aqui das principais, que é a força máxima, né, a potência, que seria a força explosiva, e a resistência de força. Como eu já antecipei, né, a força máxima ela é fundamental para essas outras 2 formas de manifestação da força. Quanto à potência, né, esses autores aqui colocam que um atleta pode ser forte, mas não potente. Então, pode ter uma ótima capacidade de força máxima, mas não ter uma boa capacidade de potência. Tá? Mas, para que ele seja potente, ele precisa ser forte. Então, a força máxima não depende da potência, mas a potência depende de uma boa capacidade de força. Né? E com relação à resistência, né, o jeito mais fácil de entender como a força máxima é importante para a resistência é já exemplificando, né, um atleta mais forte, ele gera determinada quantidade de força com menos esforço do que um atleta com níveis mais baixos de força e, portanto, tem mais resistência. Então, pega um sujeito cuja força máxima de agachamento é 200 kg e o outro que é 100 kg. Se colocar os dois para treinar com 70 kg, para o primeiro, isso vai representar menos do que 50% do máximo. Para o outro, já está a 70% do máximo. Quem vai fazer maior número de repetições? Né? Aquele que é mais forte. Então, ele diretamente se torna mais resistente. Como não dá tempo de discutir muito, eu só quero aproveitar esse momento aqui para pontuar o seguinte. Agora, se eu tenho 2 indivíduos com o mesmo valor de força máxima, eu posso ter desempenho de resistência diferente em função do treinamento específico de resistência. Então, sim, o treinamento específico de resistência auxilia para a melhora da resistência de força. Né? O que eu quero mostrar aqui nesse gráfico, né, aproveitando esses 2 autores, é que a força máxima ela também é fundamental para um bom desempenho de resistência de força. Tá? Não é que o treinamento específico de resistência não vai aumentar a resistência de força. Aumenta sim, com certeza. Né? Mas a força máxima também é um fator importante. A gente pega essa curva aqui, nós temos o sujeito que é mais forte, o que é mais resistente e o que é mais potente. Qual que seria cada um deles? Eu vou deixar isso de desafio. Eu não vou responder na aula a primeira pessoa que colocar no comentário, né, a sequência correta e olha, curva 1 é o sujeito mais forte, mais potente ou mais resistente. Curva 2 é o sujeito mais forte, mais potente ou mais resistente. A curva 3 é o sujeito mais forte, mais potente ou mais resistente. Quem responder primeiro e responder certo vai ganhar um pontinho extra na prova. Não 1 em 10, tá? 1 em 100. Então, 0 1 na prova, mas já é uma boa coisa. Bom, como vai ser a primeira pessoa a responder, eu vou dar 0,2. 0,2 de brinde para a primeira pessoa que responder certo no comentário. E assim que tiver o comentário, eu respondo lá para avisar se a pessoa respondeu certo ou não, tá bom? Então vamos continuar aqui. Quando nós falamos no treinamento de força e potência, né? O treinamento de força especificamente, quando a gente fala no treinamento de força máxima, isso envolve um trabalho com a intensidade mais próxima do máximo. E o que nós esperamos de resposta a esse treinamento? Um aumento principalmente da força máxima, que é o que acontece quando nós temos treinamento com pesos adicionais. Né? Agora, quando eu trabalho contra baixas resistências, por exemplo, só com o meu peso corporal, mas trabalhando com alta velocidade, porque já que agora minha resistência externa é mais baixa, eu consigo imprimir maior velocidade. Olha lá a relação força-velocidade que eu falei no começo da aula. Nesse caso, os nossos maiores ganhos eles se dão na taxa de produção de força. A linha contínua é a linha pós-treinamento. Né? E nós observamos aqui que no início da contração, finge que é uma linha reta, tá? Nós temos aqui que no início da contração, né, o indivíduo pós-treinamento ele consegue produzir
mais força do que pré-treinamento, né, para o mesmo intervalo de tempo. Então, ele conseguiu produzir mais força no mesmo intervalo de tempo, logo ele está mais potente, certo? Então, o treinamento contra menores resistências e que é executado em alta velocidade, o ganho principal se dá aqui, ó, na taxa de desenvolvimento da força, na inclinação da curva de força no início da contração. Os ganhos em força máxima são menores do que aqueles observados quando se treina contra altas resistências, porém em velocidade mais baixa. Só uma outra observação aqui, né? Aproveitando o salto, já que a gente não está em sala de aula, não tem perguntas, né? Não tem interação. Se eu pego um atleta de voleibol, considero um atleta de voleibol durante o jogo, né? Ele faz uma série de saltos. Em algum momento no jogo, esse atleta de voleibol ele tem demanda de força máxima? Não, ele não tem demanda de força máxima. Poxa, mas ele faz força o máximo possível para alcançar a maior altura possível. Sim, ele faz o máximo de força possível contra aquela resistência que é a massa corporal, né? Se ele tivesse contra uma resistência maior, ele produziria mais força. Então, uma ação de salto, mesmo que ele tente saltar o mais alto possível, ele salte o mais alto possível, né, que ele é capaz de saltar, ali ele não chegou a produzir força máxima. Então, esse tipo de ação envolvendo resistências mais baixas não é o tipo de treino que vai promover, né, os maiores ganhos em força máxima. Os ganhos serão principalmente na força explosiva. Por quê? Porque a gente está trabalhando contra resistências mais baixas. Tá? Com relação à resistência, né, como já antecipei o exemplo, né, a gente tem aqui uma relação inversa entre o peso e o número de repetições. Então, se eu tenho um sujeito, por exemplo, que o supino máximo é 100 quilos, com 75 quilos, que é 75% do máximo dele, a gente espera que ele faça 6 a 7 repetições. Agora, quando um sujeito consegue fazer um máximo de supino de 150 quilos, com a mesma massa, olha, mesma intensidade absoluta, a intensidade relativa será menor e, portanto, o número de repetições vai ser maior. Olha como a força máxima influencia na capacidade de resistência de força. Certo? Além dessa subdivisão, né, força máxima, resistência de força e força explosiva ou potência, né, nós temos outras classificações da força, então vou mostrar para vocês aqui. A gente pode falar em força geral e específica, da mesma forma como é a resistência e como foi a flexibilidade, envolvendo relacionada à quantidade de massa muscular envolvida, né? E pode estar relacionada também à modalidade de treinamento. Então, no geral, é quando envolve maiores grupos musculares, treinamento de força específica é quando envolve grupos musculares menores. Ou pode estar relacionada à modalidade, um treinamento de força específico para a modalidade ou um treinamento de força geral, tá? Por exemplo, olha, um exercício de agachamento mesmo, né? Um treinamento de força mais geral para um atleta de voleibol. Um treinamento de salto seria um treinamento de força específico. Ela pode ser classificada também quanto à forma de ação muscular. Então, pode ser dinâmica, pode ser estática, né? Dinâmica seria envolvendo ações concêntricas e excêntricas, né? E que também pode envolver o ciclo, alongamento e cortamento. Ou a estática, que seria o treinamento isométrico, tá? Então, ali dinâmica concêntrica, excêntrica, isocinética. Isocinética só é possível com um equipamento isocinético. Ou a estática, que seria a isométrica. Ela também pode ser classificada de acordo com as formas de manifestação da força, né? Força máxima, força explosiva ou potência e a resistência de força. E a partir de agora, a gente tem um quadro aqui de orientações para os programas de treinamento. Eu não vou passar aqui decorando, vocês precisam ler isso, gravar isso, né? O máximo possível dessas informações para a prescrição do treinamento adequado, né? Então, tem orientações baseadas no livro da Vivian Hayward, o mesmo que eu estou usando lá para flexibilidade, tá? Então, orientações aí pensando no treinamento de força, tá? Então, quando o tipo de força a ser treinada é isométrica, nós temos aqui as recomendações, né? Para treinar a força máxima isométrica, intensidade 100% da contração voluntária máxima, 5 segundos por contração, 5 a 10 repetições, tá? Frequência de 5 vezes por semana, 4 semanas ou mais para aumentar significativamente a força.
E para resistência isométrica, a gente trabalha com uma intensidade mais baixa, a duração maior até a fadiga, né? Uma repetição só por sessão, também com a mesma frequência e duração. Então, isso aqui para o treinamento de força isométrico, tá? Agora, quando a gente vai para o treinamento de força de maneira geral, pensando aqui em populações saudáveis, de acordo com a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, quando o objetivo é força e massa muscular, trabalha-se com 60% a 80% de uma repetição máxima, 8 a 12 repetições, 2 a 4 séries, né? Uma frequência semanal de até 3 dias, mas de preferência não consecutivos, então dias alternados, por exemplo, segunda, quarta e sexta, e de 8 a 10 exercícios. Tá? Então, isso é suficiente para a manutenção da saúde, pensando em aumento de força e massa muscular. Tá? A intensidade ela deveria ir até o ponto de fadiga, né? Até o ponto de falha, ou seja, quando eu estipulo a intensidade aqui, isso quer dizer que o indivíduo deveria executar aqui até 12 repetições dentro de 2 a 4 séries, mas que na última série, já falei, ele não consiga ultrapassar as 12 repetições. Se chegou à quarta série e ele conseguiu cumprir 12 repetições, então o ideal é que aumente então a carga, tá? Aumente a intensidade. Quando o programa de treinamento está no início, não é necessário que vá até a falha, até porque o indivíduo está aprendendo a executar o movimento. A partir do momento que você já observa que já há uma segurança na qualidade de execução técnica do exercício, aí sim a gente já pode começar a trabalhar com prescrições de intensidade, né, até que o sujeito não consiga completar ali a última repetição, tá? A outra recomendação é executar um exercício diferente para um grupo muscular específico a cada 2 a 3 sessões, né? Então, variar um pouco o tipo de exercício, tá? Mas não tudo, tá? Então, um ou outro exercício, variar. Para novatos, então, nós temos aqui diferentes objetivos e as diferentes recomendações de intensidade, volume, velocidade, frequência e intervalo, né? Não vou ler aqui para vocês porque não tem necessidade nenhuma de ficar lendo aqui para força, intensidade, 670% de um RM, volume 1 a 3 séries, todo mundo é alfabetizado e esse quadro está na apresentação que está disponível no APA, né? Então é só dar uma olhadinha lá, tá? Nós temos então a recomendação para indivíduos novatos, para intermediários, né? E depois para indivíduos avançados, tá? Agora, quando nós estamos em treinamento de força especificamente para jovens, vamos primeira coisa quebrar um tabu aqui. Tem muita gente que pega um senso comum aí e acha que o indivíduo jovem não pode fazer musculação, não pode fazer treinamento de força. Isso não é verdade. Pode fazer. Até uma criança pode fazer desde que seja muito bem orientado e controlado, sem exagerar no volume e na intensidade. A questão é que quando nós pegamos uma criança, um indivíduo jovem, se ele faz só o treinamento de força, isso é de uma pobreza motora grande. É melhor do que não fazer nada, obviamente, né? Mas é muito mais rico se ele diversificar as ações dele, né? E não fazer só o treinamento de força. Então, do ponto de vista de qualidade motora, o treino de musculação não é o mais rico, né? Não é o que mais vai ser desafiador em termos de aprendizagem motora, até de demandas cognitivas ali durante o treino, do que um outro esporte, tá? Mas em termos de segurança, sendo bem orientado, não há malefícios para um indivíduo jovem fazer o treinamento de força. A gente precisa considerar que algumas diretrizes, né? E no livro da Vivian Herd, ela coloca essas diretrizes aqui para o treinamento de força com jovens, por exemplo, oferecer instruções de supervisão adequadas, obviamente, proporcionar um ambiente seguro, né, livre de perigos, e ambiente seguro e livre de perigos envolve, hoje em dia, a ausência de celular, né? Celular lá na mochila, certo? Então, mesmo em aulas, né, de educação física na escola, um ambiente seguro é aquele em que o indivíduo está longe do celular, né, num lugar onde tem várias coisas no chão, peso, caixa, barra, né? A gente precisa de uma máxima atenção ali para evitar qualquer tipo de acidente. Instrução sobre os benefícios e riscos do treinamento de força é fundamental para ele entender, né, o que aquilo gera de benefício para ele, mas quais são os riscos e nesse ponto é interessante comentar também quais são os benefícios, por exemplo, né, da oferta clássica que se tem em academias,
que é de suplementos alimentares e o pior, né, que são os esteroides anabolizantes, tá? Planejar um programa abrangente que foca no desenvolvimento da aptidão muscular e de habilidades motoras. Então, mesmo que o indivíduo faça só treinamento de força, a gente pode tentar diversificar o máximo possível para que seja desafiador para a capacidade coordenativa dele, né? Fazer um aquecimento antes da sessão, trabalhar principalmente com exercícios multiarticulares, porque os exercícios multiarticulares, eles são mais naturais, mais funcionais e são mais demandados no dia a dia do que aqueles exercícios monoarticulares, né? Então, trabalhar com um volume de exercícios de 8 a 12 exercícios, priorizando os multiarticulares e sempre incluir exercícios do core, né? Então, para os músculos abdominais da região lombar, utilizar equipamento apropriado ao tamanho, né, a força e a maturidade da criança. Começar com 1 a 2 séries de 8 a 15 repetições, com a intensidade mais baixa, né, para cada exercício. Progredir lentamente até, né, 4 séries, né, até 80% de uma repetição máxima, ou, né, de 8 a 15 repetições máximas, dependendo dos objetivos, da necessidade, né, do indivíduo. Então, à medida que a força melhora, a gente pode aumentar o número de repetições antes de aumentar a resistência. Então, não vamos ficar trabalhando só ali com hipertrofia, séries de 6 a 8, séries de 6 a 8, né, ou força máxima muito menos. A gente nem coloca aqui ainda na diretriz desenvolvimento de força máxima. Então, ele já conseguiu cumprir, por exemplo, 4 séries com 80%, né, de uma repetição máxima, aumenta, né, 4 séries de 8 repetições, por exemplo, aumenta para 15, né, quer dizer, não vai conseguir aumentar para 15, mas vai aumentando o número de repetições. Depois que ele conseguiu fazer 4 séries de 15 repetições com aquele peso, aí sim, aí você vai aumentar o peso, manipula a intensidade, tá? Mas primeiro dê preferência ao aumento do volume. Aumentar a resistência gradualmente, somente quando a criança puder executar um número especificado de repetições com boa forma. Então, não é só para crianças e jovens, né? Também para o adulto, mas aqui é fundamental. A qualidade do movimento é o ponto principal. Só depois que o movimento é executado com boa forma, né, e repetidamente, não é uma repetição adequada e as demais erradas, né, então todas as repetições bem executadas, a gente pode pensar no aumento gradual da resistência. Reduzir a resistência para crianças pré-púberes que não conseguirem executar um mínimo de 8 repetições com boa forma. Então, ele não está conseguindo fazer 8 repetições com o padrão correto, diminui a intensidade. A prioridade deve ser inicialmente a qualidade do gesto motor e não a quantidade de força que ele está produzindo, né? E prescrever exercícios com poucas repetições somente para adolescentes maduros. Então já teve o estirão, né? Já está ali na puberdade, já é maduro, aí sim a gente pode pensar em um treinamento com uma quantidade menor de repetições, que vai resultar, obviamente, em uma intensidade maior, por isso o número menor de repetições. Tá? Focar na técnica do exercício correta e não na quantidade de peso levantado. Uma frequência de 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos, né? Então dias alternados. Supervisionar atentamente a criança no evento de uma repetição falha, né? Então, quando a gente vê que está terminando ali a série, está nas últimas repetições, supervisionar adequadamente esse momento, monitorar o progresso, escutar as preocupações das crianças e responder as perguntas, né? Não deixar dúvidas. Variar sistematicamente o programa de treinamento para manter estimulante, desafiador, adicionando novos exercícios, alterando o número de séries de repetições, incorporando exercícios calistênicos também, né? Bem como exercícios com elásticos e bolas suíças. Isso vai deixar desafiador e vai demandar mais o sistema das capacidades coordenativas também do sujeito, né? Focar na participação e, extremamente importante, oferecer reforço positivo para qualquer pessoa, né? Todo mundo gosta de reforço positivo, né? Então a gente precisa, enquanto professor, dar um reforço positivo para quem está praticando. O indivíduo jovem, às vezes na escola, quando ele não tem a mesma experiência motora que os seus colegas, ou está acima do peso, né? Ou o indivíduo que chega na academia, ele, pela primeira vez ele já chega e vê aquele monte de pessoas já experientes, né, já bem fortes e tal, às vezes ele fica tímido, fica acanhado,
né? Então, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente, né, da academia, ali, do treinamento, é importante que a cada desafio vencido a gente dê um reforço positivo, elogie a qualidade da execução técnica, né, e aponte tudo que o indivíduo tem conseguido aprimorar e desenvolver ao longo, né, das semanas de treinamento, né? E assim a gente vai dando um estímulo, uma motivação para que ele continue e persista na prática. Acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, né? Não é trazer a pessoa para a prática de atividade física, é mantê-la praticando atividade física. E aí a gente pode trabalhar muito bem, né, no psicológico dessas pessoas, né, não só na qualidade técnica, obviamente, de fornecer uma precisão de treinamento adequada, correta, que vai resultar em efeitos positivos, né, mas também um ambiente seguro e um reforço positivo para motivar o indivíduo a manter a prática. Tá? Bom, essas foram algumas referências para essa apresentação. E encerramos aqui então o conteúdo de treinamento esportivo, né, desse semestre.